Pessoal, sejam bem-vindos ao nosso curso de matemática. Esse curso foi desenvolvido com base no edital 2/2018 para os cursos aplicados pela Fundação Liberato no período diurno. Vamos dar uma olhadinha no edital, no nosso conteúdo programático e como as aulas serão dadas a vocês. Temos aqui então o nosso conteúdo programático, que ele começa com a letra A, que abrange o número de operações, e vai até o item E, trigonometria. Vocês podem verificar aqui na tela que ele é bem extenso, esse edital. Então, nós iremos dividir alguns tópicos em 2 ou 3 aulas, conforme a forma que a gente achar melhor, para que vocês tenham melhor rendimento, melhor aprendizado. Tá bom? Vamos então começar a nossa aula. Conjuntos numéricos. Nós temos basicamente 4 conjuntos numéricos que compõem o conjunto dos números reais. São eles o conjunto dos números naturais, dos números inteiros, dos números racionais e dos números irracionais. Então, vamos falar um pouquinho sobre cada um deles. O nosso primeiro conjunto é o conjunto dos números naturais. Ele surgiu de uma maneira bem simples. O homem tinha uma necessidade de quantificar pessoas, objetos. Ele não podia ficar falando assim, olha, eu tenho alguns bois, tenho alguns amigos. Não. Ele tinha que falar, olha, eu tenho 6 bois, eu tenho 8 animais. Então, surgiu dessa necessidade de apontar a quantidade de itens que ele tinha, pessoas, né, que ele tinha. Ele é representado, esse conjunto, pela letra N. A gente vê que tem aqui na tela, tá? Então, ele começa com 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e vai até o infinito. Um detalhe, quando a gente representa qualquer conjunto com esse símbolo aqui de asterisco, a gente simplesmente tira do conjunto o número 0, tá? Isso aqui é bom saber porque pode cair numa questão, né? Um conjunto, ele pertence aos naturais, mas quando tiver aqui em cima esse símbolozinho aqui de asterisco, você entende que o 0 não está contido nesse conjunto. Isso vale para qualquer outro conjunto, tá? Não só dos naturais. O segundo conjunto, gente, é o conjunto dos números inteiros. Ele também surgiu de uma necessidade que o homem teve no passado, de representar quantidades negativas, ou seja, quando ele devia algo para alguém. Ele não tinha como representar com um número positivo uma quantidade que ele devia para alguém. Então, se ele deve, seria o quê? Seria um menos, né? Tem menos, um saldo no banco, a gente tem lá menos no nosso extrato bancário. Então, quando houve essa necessidade de expressar números que numa quantidade que a pessoa devia para alguém, foi então criado esse conjunto dos números inteiros. O próximo conjunto que foi criado foi o conjunto dos números racionais. Por que ele foi criado? Porque até então você tinha apenas números inteiros, né? Números positivos e negativos. Porém, imagina uma situação, a pessoa tinha que pegar uma quantidade de, sei lá, um pão, por exemplo, e dividir entre 4 pessoas. Como é que ele iria representar essa quantidade, essa partilha? A gente sabe que seria um quarto, né? Você pega 1 e divide por 4, mas um quarto não é um número inteiro. Então, daí que surgiu essa necessidade de criar um conjunto que representasse essa quantidade inferior à unidade. Em seguida, foi criado o conjunto dos números racionais. Ele veio para poder representar números que não podem ser escritos na forma de fração. Então, por exemplo, a raiz de 2, a raiz de 3, o número π, por exemplo, é um número irracional. Por fim, nós temos o conjunto dos números reais, que abarca todos esses conjuntos, ou seja, o conjunto dos números reais, ele contém o conjunto dos naturais, dos inteiros, dos racionais e dos irracionais. Vamos agora ver, pessoal, as operações que a gente vai realizar no conjunto dos números reais. Vamos começar, então, com a soma ou a subtração. A gente tem uma regra, quando a gente vai efetuar a soma ou subtração, que é a seguinte. Quando temos 2 números com o mesmo sinal, a gente faz a soma naturalmente. E vamos atribuir ao resultado o sinal do número. Então, por exemplo,
temos um número negativo menos outro número negativo. Como é que a gente faz isso aí? A gente faz a operação como se fosse uma soma. A gente vai pegar um número negativo menos outro negativo, a gente vai então somar um com o outro. Aqui no nosso exemplo aqui na tela, temos menos 8 e menos 9. Menos e menos aqui, tá? Vamos então esquecer que eu tenho aqui o menos. Como eles são iguais, eu vou somar 8 com 9. Quanto que é 8 com 9? 8 com 9 é 17. Só que como ambos têm sinal negativo, o meu resultado também vai ter um sinal negativo. Tá bom? Agora eu tenho uma outra situação. Eu tenho uma situação onde os números têm sinais diferentes. Eu tenho aqui o 7, que seria mais 7, e menos 13. Como é que eu faço essa operação aqui? Quando eu tenho números com sinais diferentes, eu vou fazer a diferença de um para o outro. Mas como assim a diferença? Eu vou pegar o maior em módulo e vou subtrair do menor em módulo. E vou colocar no resultado o sinal do maior número. Como assim? Veja bem, o número 7, ele é maior do que menos 13. Isso nós sabemos, né? Porém, o módulo de 7, que é igual a 7, né? Ele vai ser menor do que o módulo de menos 13. Porque o módulo de menos 13 é 13. Então, tenho aqui sinais diferentes. Como é que eu faço, então, essa conta aqui? Como o 13 em módulo ele é maior do que 7, eu faço 13 menos 7. Quanto que dá 13 menos 7? Vai dar 6. Tem aqui o 6. Agora, como o 13 tem o sinal negativo, o meu resultado vai receber o sinal negativo. Tá bom? A mesma regra a gente vai então aplicar para essa próximo exemplo aqui. Eu tenho menos 25 mais 12. Eu pego aqui 25, que é o maior em módulo, e vou subtrair de 12. Ah, mas aqui não está um mais? Veja bem, são sinais diferentes, gente. Tem um menos aqui, um mais aqui. Então, eu vou pegar um módulo, o número maior em módulo, que é 25, e vou subtrair do que é menor em módulo, que é o 12. Aqui eu vou encontrar 13. Tem aqui o 13. Agora, quem é o número? Qual é o sinal do número maior em módulo? O maior em módulo é 25. E o 25 tem o sinal o quê? Negativo. Então, eu vou colocar o sinal do maior número em módulo. E quando eu tenho aqui mais de um número? Aqui tinha só dois números aqui, somando, né, e subtraindo. Como é que eu faço aqui? Eu posso fazer um por um. Tá? Posso pegar menos 3 com mais 5, menos 2 e fazendo um por um. Ou eu posso simplesmente agrupar. Por exemplo, eu posso fazer assim, olha, posso pegar menos 3 com menos 2, todos com sinais iguais, né, de menos, e menos 7. Como eles têm sinais iguais, menos, menos e menos, eu vou somar os números e vou colocar o sinal de menos. Quanto que dá 7 mais 3 mais 2? Dá 12. Mas como o sinal é de menos, eu tenho menos 12. Agora eu pego os que têm sinal positivo. É o 5 e o 8. Quanto que dá 5 mais 8? É 13. E ele é positivo. Então, eu tenho mais 13. Tenho 13 menos 12 é igual a 1. Bem simples, né? Por fim, aqui na parte de soma e subtração, vamos ver como a operação é feita com números decimais. Até então, aqui em cima, a gente viu apenas números inteiros, né? E se ele for um número decimal, como é que a gente faz essa operação? Uma regra que a gente nunca pode esquecer é do seguinte. A gente vai somar parte inteira com parte inteira e parte decimal com parte decimal, obedecendo a ordem da vírgula. Então, temos aqui um número inteiro, que é o 2, seguido por duas casas decimais. Aqui eu tenho um inteiro, que é o 3, seguido por uma casa decimal. E aqui eu tenho um inteiro 7, seguido por 5 casas decimais. A gente vai, então, reescrever esse número, completando as casas decimais do segundo, até que todos tenham
o mesmo número de casas decimais do que tem o maior número de casas decimais. Então, aqui eu tenho 5 casas decimais, né? São 5 casas após a vírgula. Aqui eu tenho só uma e aqui eu tenho 2. Então, é completo. Eu colocar 0 aqui após, não vou alterar o número. Então, vou pegar esse primeiro número aqui, 2,51, e coloco mais 3 zeros. Tá? Aí eu fico com 5 casas decimais. 5 casas, tá? O 3 também, o 3, eu tenho 3,1. Coloco mais 4 casas aqui decimais. Fico com 5 casas aqui decimais também. E aqui eu já tenho 5 casas decimais. Agora, eu monto a minha soma. Eu vou colocar sempre vírgula embaixo de vírgula. Para não errar, tá? Por quê? Porque a vírgula separa a parte inteira, que está à esquerda, da parte decimal, que está à direita. Aí, agora sim, posso fazer aqui a soma naturalmente. 0 com 0 dá 2, 0 com 0 aqui dá 1, tá? E a gente vai encontrar 12,61912. Tá certo? Vamos ver agora os casos de multiplicação e divisão de números inteiros e fracionários. Temos uma regra no produto divisão que, quando a gente tem dois números com sinais iguais, tá? O resultado vai ser sempre um sinal positivo. Quando os sinais forem diferentes, o resultado vai ser sempre um sinal negativo. Isso, gente, para multiplicação e divisão. É aquela regrinha que a gente já conhece, já lembra desde o nível fundamental, né? Mais com mais dá mais, menos com mais dá menos. Então, é aquela regrinha que a gente já conhece desde lá do passado. Então, vamos ver aqui alguns exemplos. Eu tenho aqui uma divisão entre um número negativo e um número positivo. Eu tenho mais, eu tenho menos e mais, né? São sinais diferentes. E tenho 12 por 4. Quanto que dá 12 por 4? 12 por 4 dá 3. Mas eu tenho o sinal menos com mais dá menos. Então, fica menos 3. Aqui, nosso segundo exemplo, eu tenho menos 28 dividido por menos 7. Tenho menos com menos. Menos com menos não dá mais? Vai dar mais. Quanto que dá 28 por 7? Vai dar 4. Então, fica mais 4, porque menos com menos dá mais. Temos aqui mais um exemplo, o 36 dividido por menos 6. O 36 está com sinal positivo. Então, mais com menos dá menos. 36 por 6 dá 6. Vamos ver agora aqui um produto. Nós temos mais 8, que multiplica menos 3. Mais com menos dá menos. 8 vezes 3 dá 24. E aqui temos menos 3 vezes menos 5. Menos com menos dá mais. 3 vezes 5 dá 15. Agora vamos ver como é que ficaria um produto de frações. Temos 5 terços vezes 4 sétimos. É bem simples, tá? A gente faz o produto dos numeradores e dos denominadores. 5 vezes 4 vai dar 20. 3 vezes 7 vai dar 21. A gente multiplica quem está em cima com quem está em cima, quem está embaixo com quem está embaixo. Esse aqui é o produto. E como seria a divisão? A gente tem aqui, por exemplo, 2 quintos divididos, tá? Aqui em cima era vezes, aqui é divisão. Divididos por 3 quintos. A gente vai pegar, a gente vai manter a primeira fração, 2 quintos, e vamos multiplicar pelo inverso da segunda. Quem é a segunda fração? É 3 quintos. Então, a gente pega 2 quintos vezes 5 terços. Tá? E também fazemos o produto. 2 vezes 5, 5 vezes 3. Vai dar, em cima vai dar 10, embaixo vai dar 15. A gente também pode, se quiser, né, aqui cortar o 5 com 5. E vamos encontrar aqui 2 terços. Tá? São frações, na verdade, equivalentes. Tá bom? Vamos falar agora sobre potenciação. Quando a gente tem um número qualquer, vou chamar de número A, tá? Um número qualquer, que a gente multiplica por ele mesmo n vezes, a gente pode representar esse número pelo A, que é um número elevado a n.
que a gente vai chamar de expoente do número. Vamos ver aqui alguns exemplos. Eu tenho aqui o 3, aqui embaixo 3, e ele está sendo multiplicado por ele mesmo 6 vezes. Então, eu tenho aqui 6 vezes. Então, eu represento como 3 elevado a 6. Temos aqui outro exemplo. Temos o 8 multiplicado por ele mesmo 4 vezes. É igual a 8 elevado a 4. Temos o 32, que está sendo multiplicado por ele mesmo 5 vezes. Então, ele vai ser representado como 32 elevado a 5. Vamos ver agora como é que a gente faz soma e produto de potências. A soma não é muito, assim, não costuma cair muito, mas é bom a gente saber. A gente, para fazer uma soma de potências, a gente tem que ter números escritos, né, no produto entre as potências com a mesma base e mesmo expoente. Mas como assim? Repara que eu tenho aqui o 6, que está multiplicando uma potência, que é o 3 ao quadrado, que está agora está diminuindo do número 2, que está multiplicando o mesmo 3 ao quadrado. Então, aqui eu tenho 3 ao quadrado e aqui eu tenho 3 ao quadrado. Quando eu tenho uma soma ou uma subtração nessa configuração aqui, ou seja, eu tenho um número que está multiplicando uma potência, e tenho aqui uma soma ou uma subtração de um número que está multiplicando a mesma potência, eu posso então fazer a operação do número. Aqui eu tenho 6, que seria mais 6, menos 2, vai dar 4, que multiplica aquela potência, que seria 3 ao quadrado. Bem simples, né? Vamos ver aqui outro exemplo. Eu tenho aqui a potência que se repete, qual é? Repete aqui, tenho 7 à quarta e tenho 7 à quarta. Então, as potências são iguais. E tem aqui uma soma, eu tenho 12, que multiplica 7 à quarta, mais 8, que multiplica 7 à quarta. Como as potências são iguais, eu posso, então, somar os números que estão multiplicando as potências. Eu aqui tenho 12, aqui eu tenho 8, então eu faço 12 mais 8 vai dar 20, que multiplica 7 à quarta. Tá certo? E esse tipo de operação não é muito pedida, não cai muito, mas é bom saber que ela existe, né? A que mais cai, gente, é essa aqui de baixo, é o produto de potências. A regra é a seguinte: para que a gente possa efetuar um produto de potências, as bases devem ser iguais. A base é o número que a gente tem aqui embaixo, né, que está sendo elevado a um expoente. Então, para a gente fazer então essa operação, a gente vai repetir a base e vai somar ou subtrair, dependendo de como tiver o expoente, tá? Para que a gente então obtenha a resposta. Por exemplo, eu tenho 3 à sexta vezes 3 à quinta. Não é a mesma base 3 aqui? Tenho 3 e 3. Tá? Eu vou repetir o 3 e como aqui é um produto, veja bem, tem que ser produto, tá? Eu vou fazer a soma dos expoentes. 6 mais 5 vai dar 3 elevado a 11. Aqui eu tenho um produto, aqui eu tenho uma base 2, base 5, base 2, base 5. Eu então posso agrupar as bases. Vou pegar essa base 2 aqui, agrupo com essa, e essa 5 também agrupo com essa daqui. 2 e 2, tá? É um produto. Faço a soma dos expoentes. 3 com 2. Então, tem aqui 2 elevado à soma dos expoentes. 3 mais 2. A mesma coisa eu faço com o 5. Eu pego o 5, que é a mesma base aqui, e vou somar o expoente. 4 com o expoente 5. Fica 5 elevado a 4 mais 5. Isso aqui vai dar 2 elevado a 3 mais 5. 3 mais 2 vai dar 5. E multiplicado por 5 elevado a 4 mais 5 é igual a 9. Por fim, e se fosse aqui uma divisão? Aqui no caso, se a gente tivesse 3 elevado a sexta, aí fosse uma divisão, né? Por 3 a quinta. Como é divisão, a gente vai então repetir a base e vai subtrair
os expoentes, tá? Vai ser igual a 3. Tá bom? Então, a gente, quando está diante de um produto de potências, as bases sendo iguais, quando eu tiver um produto, eu somo os expoentes. Quando eu tiver uma divisão, eu subtraio os expoentes. Tá certo? Temos aqui agora mais dois casos para a gente poder ver que envolvem potências. Primeiro, frações com potências. Quando temos uma base elevada a um expoente, um denominador, podemos passá-la para o numerador ou vice-versa. E com isso a gente troca o sinal do seu expoente. Então fica mais fácil através de um exemplo. A gente tem aqui 3 elevado a 5 dividido por 7 elevado a 3. Repara que no numerador e no denominador eu tenho números elevados a expoentes positivos. Aqui o expoente é mais 5, aqui o expoente é mais 3. Eu posso pegar esse número que está aqui embaixo, tá? O 7 elevado à terceira, e jogar para cima. Mas como é que eu faço isso? Eu vou repetir o 3/5, que já está em cima, e vou multiplicar pelo 7, trocando o sinal do seu expoente. Se ele embaixo era positivo, ele em cima fica negativo. Fico então com 3/5 vezes 7 elevado a menos 3. Vamos ver aqui agora um outro exemplo. A gente tem o 3/6 divididos por 3/5. A gente vai repetir o 3/6 e vamos multiplicar. Esse 3/5, o 3/5 vai subir e vai inverter o sinal do seu expoente. Então fica menos 5. Ora, isso aqui é um produto de potências de mesma base. A gente vai repetir a base e vai somar o expoente. 6 menos 5 dá 1. Então ficou 3. Tá certo? Agora aqui, eu tenho um número 4/5 e quero colocar ele para baixo. Quero descer para o denominador esse número. O que eu faço? Eu coloco 1 aqui, que eu vou inverter o número. Eu desço com esse número, com esse 4/5, e inverto e troco o sinal do seu expoente. Fica 1 sobre 4 elevado a menos 5. Tá bom? O nosso último caso, com relação à potência, é esse aqui. Um caso que muita gente costuma errar, tá? Em prova, em concurso. Uma coisa é eu escrever 3 ao quadrado entre parênteses elevado ao cubo. E outra coisa é eu escrever 3 elevado ao quadrado que está elevado ao cubo. Nesse primeiro caso aqui, quando eu tenho parênteses, eu vou fazer o produto entre os expoentes. Eu vou fazer esse expoente aqui, vezes esse aqui. Opa! Vezes esse aqui. Então, eu vou ter... É como se eu tivesse 3 que multiplica 3 elevado ao quadrado, vezes 3 elevado ao quadrado, vezes 3 elevado ao quadrado. 3 vezes, né? Aqui o expoente 3. Ó. Temos aqui 3 vezes aqui, que é o expoente. Então, como são produtos de mesma base, eu vou repetir a base e vou somar os expoentes. 2 mais 2 mais 2 vai dar 6. Já aqui é diferente. Aqui eu tenho 3, que está elevado a um número elevado ao cubo. Então, isso aqui seria 2 vezes 2 vezes 2. Eu estou fazendo o produto do número 2 3 vezes. Então, seria igual a 3 elevado a 8, porque 2 ao cubo é 8. Então, aqui, ó, 3 elevado a 2 vezes 2, que é igual a 8. Então, quando a gente tem aqui um parênteses, a gente multiplica o expoente, tá? E quando a gente não tem, a gente vai elevar o expoente do número. O número aqui é 2 elevado à terceira. Eu vou elevar 2 à terceira e vou então ter, aqui no caso, 3 à oitava. Tá bom? Vamos ver agora a radiciação. Quando temos um número dentro de um radical, que nós vamos chamar de radicando, o mesmo pode ser representado pelo radicando elevado a um novo expoente, cujo numerador é o expoente desse número dividido pelo índice da raiz. Vamos ver aqui como é que funciona isso. Aqui temos a nossa representação, que a gente já conhece, né? Temos aqui uma raiz, índice 2, ou raiz quadrada, de um número. O número que eu quero extrair a raiz, ele é chamado radicando. O índice fica aqui em cima. Esse símbolo aqui parece um Vzinho, né?
ele é chamado radical, e o meu resultado é a raiz. Então, quando eu tenho um número nessa configuração assim, tá? Eu posso eliminar essa raiz, esse símbolo da raiz, escrevendo o número de uma outra maneira. Mas que maneira é essa? Vamos ver aqui no lado. Um exemplo. Eu tenho a raiz quadrada de 5. O 5, como não tem expoente, é um expoente 1. Tá? O 5 aqui é o expoente 1. A minha raiz é uma raiz quadrada, então é o expoente 2. Então, eu posso escrever essa raiz aqui como se fosse 5 elevado a 1 sobre 2, onde o 1 é o expoente do 5 e o 2 é o índice da raiz. Vamos ver outro exemplo aqui. Eu tenho a raiz quadrada de 7 ao cubo. Posso escrever assim: 7 elevado ao expoente dele, que é o 3, sobre 2, que é o índice da raiz. Aqui mais um exemplo. Eu tenho a raiz cúbica de 6 à quinta. Então, eu pego esse meu radicando, que é o 6, e vou elevar uma fração, que vai ser 5, que é o expoente do radicando, sobre o índice da raiz, que é o 3. Quando eu tenho um produto dentro do meu radical, como é que eu faço? Eu posso desmembrar isso aqui como um produto de dois radicais. Então, raiz cúbica de 3 vezes 7 é igual a raiz cúbica de 3, que multiplica a raiz cúbica de 7. E posso fazer a operação aqui em cada um. Aqui o 3 tem um expoente 1. Quando eu tiro do radical, então fica 3 elevado a 1/3, porque o índice da raiz é 3. E o 7 também elevado a 1/3. Tá bom? Agora, aqui uma coisa para a gente não esquecer nunca mais na vida da gente. Quem esqueceu, vamos lembrar então. Aqui. Importante, não existe raiz de índice par de número negativo no conjunto dos números reais. Por quê? Porque um número negativo multiplicado por ele mesmo, um número par de vezes, sempre vai resultar em um número positivo. Então, é aquela regrinha do mais com mais dá mais, menos com menos dá mais. Ou seja, se eu tenho menos, tá? Vezes menos. Menos com menos vai dar mais. Isso aqui são duas vezes, tá? Então, agora, se eu tenho menos, menos e menos, é um número de vezes ímpar. Aqui é 3 no caso. Vai ser menos. Isso quer dizer o seguinte, sempre que o produto envolver um número par, porque eu vou ter, se fosse 4 aqui, menos, 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 vai dar mais com mais, vai dar mais. Então, eu nunca posso ter, por esse motivo, uma raiz, tá? Índice par de um número negativo. Isso não existe no conjunto dos números reais. Vamos ver aqui um exemplo. A raiz de 4 ele é igual a 2, porque 2 vezes 2 é 4. Ou pode ser também menos 2, porque menos 2 vezes menos 2 também é 4. Tá? Tanto faz aqui. A gente costuma colocar o número positivo, né? Mas também está certo falar que seria menos 2. Agora, e se for uma raiz quadrada de menos 4? Isso não existe. Por quê? Porque se eu pegar 2 vezes 2, achei que a resposta seria 2, né? O 2 vezes 2 vai dar mais 4, não dá menos 4. Da mesma maneira, se fosse menos 2 e menos 2, também vai dar 4, não dá menos 4. É por isso que não existe no conjunto dos números reais raiz de índice par de número negativo. Já viu a parte radical, agora vamos ver um outro assunto que muita gente também costuma errar. É possível tirar um número do radical. Para isso, o expoente do número deve ser igual ou maior que o índice da raiz. Quando ele for igual, podemos cortar o expoente com a raiz, ficando apenas com o número. Se for maior, dividimos o expoente pelo índice da raiz. Aí teremos um número que sairá do radical recebendo o expoente correspondente ao quociente da divisão entre o expoente e o índice da raiz.
enquanto o número que permanecer no radical terá o expoente que será equivalente ao resto dessa divisão. Por fim, última regrinha, quando o expoente for múltiplo do índice da raiz, o resto será zero, de forma que não teremos nada no radical. Vamos ver agora aqui como é que funciona cada caso disso aqui, porque está muito vago, né? Então, o primeiro caso é o seguinte. Nós temos aqui, na foto, temos uma raiz quadrada de 3 ao quadrado. Como a raiz é índice 2 e o expoente do número é 2, eu posso cortar aqui e tenho 3. Elimino o radical. Da mesma forma aqui, eu tenho uma raiz cúbica de 7 ao cubo. Posso também cortar o índice da raiz com o expoente. Fica com 7. Esse outro caso também, eu tenho uma raiz de índice 6 de 12 à sexta. Posso também cortar e tenho 12. Temos agora aqui um segundo caso. Temos a situação onde o expoente do número é maior do que a raiz. Então, temos uma raiz quadrada, que é índice 2, de um número elevado à quinta. Se o expoente for maior, eu posso tirar o número do radical. Mas como é que ele vai sair do radical? Ele sai sozinho, sai com tudo? Como é que ele sai? Eu tenho aqui um expoente 5 e tenho um radical de índice 2, né? Eu vou dividir aqui 5, que é o expoente, por 2. 5 por 2 vai dar 2, resto 1. Esse quociente aqui, ele vai acompanhar o número, ou seja, esse radicando, né? O radicando vai sair e vai levar um expoente 2. E como teve resto, esse radicando também fica, ou seja, uma parte dele sai com o expoente igual ao quociente e o outro fica com o expoente igual ao resto, que no caso seria o expoente 1, porque o resto é 1. Vamos ver aqui outro exemplo. Eu tenho uma raiz cúbica de 7 à oitava. Eu vou então dividir o 8 por 3. Vou botar aqui no cantinho. Tenho 8 por 3. Vai dar 2. 2 vezes 3 dá 6, para 8 ficam 2. Então, eu posso também tirar o 7. Vou tirar o 7, que vai receber o expoente do quociente, expoente 2. Repito o radical índice 3 e também mantenho lá dentro um 7 com o expoente igual ao do resto, que é resto 2. Tá certo? Temos aqui mais um caso, que é quando o expoente ele for múltiplo do índice da raiz. Veja bem, a gente aplica a mesma regra, só que quando é múltiplo, a gente não precisa colocar aqui um radical com expoente. Por quê? Porque o expoente vai ser zero. Repara bem, eu tenho aqui uma raiz quadrada de 2 à oitava. A minha raiz é quadrada, então ela tem índice 2. Se eu for dividir o 8 por 2, vai dar 4. E o resto é zero. Então, eu estou tirando daqui o 2 do meu radical com o expoente 4, que é o quociente. Agora, se eu tivesse alguém dentro do radical, ia ser o 2 com o expoente 0. Só que 2 a 0 é igual a 1. E raiz de 1 é igual a 1. Não preciso colocar. Por isso que quando a gente tem um expoente que é múltiplo do índice da raiz, basta apenas que eu faça a divisão e saia com ele. Bem simples, né? E quando a gente tem um produto aqui de várias bases, expoentes, dentro da raiz, eu posso fazer um por um. Eu aqui tenho uma raiz quadrada que tem como radicando 2 à sexta, que multiplica 3 à décima, que multiplica 7 à quarta. Repare que todos esses expoentes aqui são pares. E como a raiz é quadrada, eu posso dividir todos eles, tá? E não vai sobrar ninguém no radical. Então, eu tenho 2 aqui, tá? 6 por 2 vai dar 3. Resto zero, não preciso colocar nada no radical. Eu tenho aqui um expoente 10, que por 2 vai dar 5. Então, é 3 elevado a 5. Tenho um 7 elevado a um expoente 4.
Pego o expoente de 4, divido por 2, vai dar 2. Então, eu fico com esse produto aqui sem ninguém no radical. Por fim, vamos ver agora aqui um caso misto, né? Que eu tenho expoentes que são múltiplos e que não são múltiplos do índice da raiz. Eu tenho uma raiz quadrada de 2 à quinta, que multiplica 3 à sexta, que multiplica 5 elevado a 11, que multiplica 11 à quarta. Vamos então pegar um por um. Aqui eu tenho uma raiz quadrada, expoente 5. Eu vou dividir 5 por 2, vai dar 2, resto 1. Se eu tenho o resto, eu ainda tenho raiz. Então, fica 2 aqui, ao quadrado, que multiplica. Dentro do radical, eu tenho 2 com expoente 1. Vamos para o próximo. 3 elevado a 6. 6 é múltiplo do índice da raiz, que é 2. Então, o 3 sai por inteiro. Fica o 3, a terceira. E não fica nada dele do radical. Depois tenho um 5 elevado ao expoente 11. 11 dividido por 2 vai dar 5 e sobra 1. Se sobra 1, o 5 ainda fica dentro da minha raiz. Por fim, eu tenho 11 elevado à quarta. 11 elevado à quarta, o quarto expoente par é múltiplo de 2. Eu divido 4 por 2, vai dar 2. Então, eu fico com 2 ao quadrado vezes 3 ao cubo, vezes 5 à quinta, vezes 11 ao quadrado, que multiplica a raiz de 2 vezes 5. Posso até colocar aqui raiz de 10, tanto faz. Tá bom? Bem, já vimos como é que é o produto e a divisão de frações. Mas agora vem a soma e a subtração, porque ele é um pouquinho mais chatinho. O produto e a divisão é bem tranquilo, né? Agora já a soma e a subtração é um pouquinho mais chata, depois a gente deixou para o final. Repara o seguinte, quando a gente tem dois números que possuem o mesmo denominador, a gente repete o denominador e soma os numeradores. Quando eu falo somar, se for sinal de soma, é soma, se for subtração, subtração. A gente já viu isso. Então, por exemplo, eu tenho 1/4 somado com 2/4. Tá? Como os denominadores são iguais, 4 e 4, eu repito e somo os numeradores. Tenho aqui 1 mais 2, então eu fico com 3/4. Vamos ver outro exemplo. Eu tenho aqui menos 3/7 mais 5/7. Mais uma vez, eu tenho o mesmo denominador. Eu repito e faço aqui a soma. Menos 3 mais 5. Isso aqui vai dar 2/7. Mais um caso aqui. Eu tenho 1/3 mais 2/3. Também o mesmo denominador. Repito e somo o numerador. 1 mais 2 vai dar 3. Aqui 3/3 eu posso cortar, vai dar 1. Agora, é o seguinte. Quando eu tenho também duas frações que possuem o mesmo denominador, que esse caso aqui, olha, 1/4, 2/4, menos 3/7, 5/7, a maior fração dentre elas será a que possuir o maior numerador. Então, quando a gente for comparar frações e esses denominadores forem diferentes, a gente tem que reduzir ao mesmo denominador. Por exemplo, a gente pergunta assim, quem é maior? É 4/9 ou 7/9? Como eles são iguais, os denominadores são iguais, a gente vai comparar os numeradores. Denominadores iguais, compara numeradores. Então, aqui eu tenho 9 e 9 são iguais, e o 7 é maior que 4. Então, essa fração é maior do que essa. Temos aqui agora 3/5 e menos 4/5. Mais uma vez, denominadores são iguais. Quem é maior? É 3 ou menos 4? O 3 é maior, né? Então, 3/5 é maior do que menos 4. Não confundam com o módulo, tá? Aqui a gente está comparando o valor da fração. O número positivo sempre será maior do que o número negativo. Temos aqui mais um caso. Temos menos 2/7 com menos 5/7. Mais uma vez, temos o mesmo denominador e os numeradores são diferentes. Aqui eu tenho menos 2 e aqui eu tenho menos 5. Tá? Quem é maior? O menos 5 é mais negativo do que menos 2. Então, ele é menor.
O menos 2 é maior do que o menos 5. E aí fica a pergunta: e se os denominadores não forem iguais? Como é que a gente deve proceder? Então, uma questão aqui: quem é o maior? 5/6 ou 4/5? Eu tenho como falar assim de cara que a primeira é maior do que a segunda? Eles são diferentes. Eu tenho aqui um denominador 6 e aqui um denominador 5. Não são iguais. Então, como é que eu faço num caso como esse para saber quem é a maior fração? Gente, antes de responder então aquela pergunta, quem seria o maior, vamos rever aqui 3 conceitos, tá? Primeiro conceito é de números primos. O que são números primos? São números que só são divisíveis por eles mesmos e por 1. Então, temos o 2, o 3, o 5, o 7, o 11, o 13. A lista é imensa, tá? Eles só são divisíveis por ele mesmo e pelo 1. Outro conceito também que a gente não pode esquecer, que é muito utilizado tanto para comparar frações como para fazer soma de frações, é mínimo múltiplo comum, ou MMC. O que vem a ser isso? O MMC entre dois números, ele corresponde ao produto dos fatores primos comuns e não os comuns desse número, elevados aos maiores expoentes. Então, a gente, quando precisar fazer uma soma de frações, ou até mesmo comparar frações onde os seus denominadores não sejam iguais, a gente tem que achar o seu MMC, a fim de achar frações equivalentes com o mesmo denominador. Mais um conceito que a gente está só agora recordando, né? Quando a gente fala em decompor um número em fatores primos, isso nada mais é do que escrever o número em um formato de produto de potência de números primos. Então, por exemplo, o número 12 ele pode ser escrito como 2 elevado ao quadrado vezes 3. Repara aqui, se eu pego 2 ao quadrado, vai dar 4, vezes 3 é 12. Só que aqui eu tenho um produto de números primos. O 2 é primo e o 3 é primo. Isso que a gente está fazendo é escrever em formato de número primo, tá? De um produto de números primos. O 36. O 36 ele também pode ser escrito no formato, né, de produto de fatores primos. Ele vem a ser 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. 2 ao quadrado é 4, 3 ao quadrado é 9, e 4 vezes 9 é igual a 36. E como que a gente faz para decompor um número em fatores primos? A gente vai pegar esse número e vai começar a dividir ele pelos números primos que a gente já conhece. A gente vai sempre começar pelo 2, 3, 4, 5, até que a gente tenha um resultado igual a 1. Então, a gente vai escrever esse número como produto desses números elevado quando houver, sim, expoente dos números primos. Tá bom? Bem, gente, então agora a gente vai fazer algumas decomposições em fatores primos. Vamos pegar o 12, 36 e mais dois números para a gente ver como é que a gente faz aqui essa operação. Inicialmente, iremos recordar 3 regras, tá? Uma regra de divisibilidade por 2, por 3 e por 5. Ao longo do curso, iremos ver outras regras, tá? Mas pelo momento, ficaremos só com essas 3 aqui. Veja bem, quando que um número é divisível por 2? Quando ele for par. Então, todo número par é divisível por 2. E quando um número é divisível por 3? Quando a soma dos seus algarismos resultar em um número múltiplo de 3. E quando ele é divisível por 5? Sempre que terminar em 0 ou 5. Então, com base nessas 3 regrinhas aqui, a gente vai ver só essas por enquanto, vamos fazer essas decomposições aqui. Vamos pegar o 12. O 12 é par, então eu posso dividir o 12 por 2. Vai dar 6. 6 ainda é par, posso dividir por 2. 6 por 2 vai dar 3. 3 é primo, é por ele mesmo, vai dar 1. Achei 1 aqui, eu paro. Então, 12 ficou igual a quem? Aqui eu tenho 2 duas vezes, né? 2 ao quadrado, que multiplica 3.
Vamos agora pegar o 36. 36, por ser par, é por 2. 36 por 2 é 18, que ainda é par. Então, posso dividir de novo por 2. 18 por 2 vai dar 9. 9 é ímpar, não pode ser mais por 2. Quem é o meu próximo ímpar? É o 3. 9 por 3 é, porque 3 vezes 3 é 9. Então, 9 por 3 deu 3. 3 é primo, então é por 3 dá 1. Então, 36, como a gente já viu antes, é igual a 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. Vamos pegar agora um número um pouco maior. 819. Vamos ver se ele é por 3. Se eu somar 8 mais 1 mais 9, vai dar 18. E 18 é múltiplo de 3, porque 18 é igual a 3 vezes 6. Então, posso dividir 819 por 3. Vai dar 273. Será que ele ainda é por 3? Vamos somar aqui. Vou ter 3 mais 7 dá 10, com 2 dá 12. 12 também é múltiplo de 3, que 2 é igual a 4 vezes 3. Vai dar 91. Gente, daqui em diante, por exemplo, a gente vai ver na frente regras de divisibilidade por 7 por 11, mas daqui em diante você vai ter que fazer meio que no braço. Por exemplo, você viu que não é por 5. Quem vai ser o número primo seguinte? É o 7. Você então vai dividir por 7, se for, de resto 0, é porque ele é por 7. Tá? E você segue depois com os números seguintes, 7, 11, até você achar. Então aqui eu vou encontrar essa divisão aqui, vai dar 91, que vai ser dividido por 7, vai dar 13, 13 é primo, e deu 1 aqui no final. Então, eu posso escrever esse número 819 como sendo 3 ao quadrado, que multiplica 7 vezes 13. Vou pegar mais um caso aqui, 525. Se eu somar aqui, 525, eu vou encontrar 12. 5 mais 2 mais 5 dá 12. Então, 12, a gente já viu aqui, né? É um múltiplo de 3. Eu posso dividir por 3. Vai dar 175. 175 não é mais por 3, porque essa soma vai dar 13. Mas ele é por 5, porque ele termina em 0 ou 5. Vai dar 35. 35 ainda é por 5. Vai dar 7. 7 por 7 dá 1. Então, ele pode ser escrito, 525, como sendo 3, que multiplica 5 ao quadrado vezes 7. Então, é assim que a gente faz a decomposição. Nas aulas seguintes, a gente vai ver outros critérios por 7, por 11, tá bom? Por hora, ficaremos só com esses aqui, da 2, 3 e 5. Bem, gente, visto então os critérios de divisibilidade, e também como é que a gente faz a decomposição de fatores primos, vamos responder aquela pergunta: quem é maior, 5/6 ou 4/5? A gente está vendo aqui, a gente está diante de duas frações com denominadores diferentes. Então, a gente, para poder comparar, temos que encontrar frações equivalentes para as duas, onde elas tenham o mesmo denominador. Para isso, nós temos que encontrar o MMC entre os denominadores. Então, quem vai ser o MMC entre 6 e 5? O 6 ele pode ser escrito como 2 vezes 3. Já o 5, por sua vez, é primo. Lembra que a regrinha do MMC, ele fala o seguinte: ele corresponde ao produto dos fatores comuns e não comuns elevados aos maiores expoentes. Eu aqui tenho no 6 o 2 e o 3, ambos com expoente 1, e o 5, por sua vez, é primo. Ora, então posso colocar aqui o 2 vezes 3 vezes 5, fazer esse produto que vai ser igual a 30. E temos aqui ainda outro detalhe. Repara que, como eu não tenho nenhum fator comum ao 6 e ao 5, a gente diz que, num caso como esse, eles são primos entre si. Então, como não tem fatores em comum, quem quiser anotar, primos entre si. Aí alguém vai perguntar assim: mas, professor, o 6 não é primo.
Sim, o 6 não é primo, mas o 6 em relação ao 5, ele é primo, primo entre si. Por quê? Porque o único número que divide o 6 e o 5 ao mesmo tempo é 1. Por isso, eles são chamados primos entre si. E quando nós temos números que são primos entre si, o seu MMC corresponde ao seu produto. E é verdade, olha, 6 vezes 5 é 30. A gente já achou aqui. E agora, como é que a gente faz? A gente encontrou que a MC é igual a 30. Temos então que escrever a fração 5 sextos e a fração 4 quintos de forma, em frações equivalentes, melhor dizendo, onde ambas tenham 30 no seu denominador. E aí eu posso comparar os numeradores. Agora, repara o seguinte, 5 sextos, tá? Eu quero ter uma fração aqui, eu vou ter que multiplicar por uma fração em cima e embaixo, que me dê 30 no meu denominador. Quanto é que é 30 dividido por 6? É 5. Então, tem que multiplicar por 5 aqui em cima e embaixo. Então, aqui a gente faz, olha, 5 sextos vezes 5 quintos. Por quê? 5 quintos é igual a 1. Eu não altero o resultado, eu apenas escrevo a fração de uma forma diferente. Então, vou encontrar 25/30. A mesma coisa com 4 quintos. 4 quintos. Vou ter que encontrar de novo qual é o número n em cima e embaixo para dar 30. Ora, 30 por 5 dá 6. Então, tem que multiplicar em cima e embaixo por 6. Ah, tá. Então, aqui, 4 quintos vezes 6 sextos. A gente já viu como é que faz o produto entre frações. Faço esse vezes esse dá 30, que é meu MC. Aqui também dá 30. Em cima eu tenho 5 vezes 5, 25. 4 vezes 6, 24. Como 25 é maior que 24, eu posso agora afirmar que 5 sextos é maior do que 4 quintos. Agora que nós já sabemos calcular o MMC, vamos resolver aqui um exemplo de uma soma e uma subtração de frações. Então, nós temos aqui, queremos fazer aqui a soma de 3 quintos com 1 quarto. Repara que 4 é igual a 2 vezes 2, e o 5 é primo. Então, eles são primos entre si. O seu MMC vai ser igual ao seu produto. Então, vai ser 20. Como para eu ter essa fração aqui equivalente a uma fração onde o denominador é igual a 20, eu multipliquei o 5 por quem? Por 4, porque 20 por 5 dá 4. Para que eu não altere, tá, a minha fração, aqui seria por 4, né? Eu multiplico também o meu numerador por 4. Então, eu fico em cima 3 vezes 4. Aqui, da mesma maneira, para que eu tenha o mesmo denominador, eu peguei o meu MMC, eu dividi por 20, por 4, e encontrei 5. Então, eu faço 5 vezes 1, tem aqui 1 vezes 5. Então, eu vou ter uma fração, essa soma aqui vai ser igual a 3 vezes 4, esse 3 é o que estava no numerador, vezes o 4, mais 1, que multiplica 5, sobre 20. 3 vezes 4 vai dar 12, 1 vezes 5 vai dar 1, 12 mais 5 dá 17. Então, fico com 17 sobre 20. Nossa próxima conta aqui, nosso próximo exercício. Eu quero fazer essa subtração aqui de frações. Eu tenho 8 quinzeavos menos 6 dozeavos. Vamos encontrar o MMC entre 5 e 12. O 15, melhor dizendo, ele pode ser escrito como 3 vezes 5. Tá? Aqui tenho o 3 é um fator primo, 5 também, então o 15 é igual a 3 vezes 5. O 12, por sua vez, é igual a 2 ao quadrado, que multiplica 3. Lembra da regrinha do MMC? Eu pego fatores comuns e não comuns elevados aos maiores expoentes. Então, aqui eu tenho o 2, que não é comum ao 15, mas está no 12. Coloco aqui 2 ao quadrado. O 3
eu tenho aqui o 3 com expoente 1 e o 3 com expoente 1. Então, eu coloco o 3 com expoente 1. Não é a soma, é o que é comum, tá? E não comum com o expoente maior. Como o expoente aqui maior é 1, vai expoente 1. E por fim o 5. O 5 só aparece aqui no 15. Então, fico com 2 ao quadrado vezes 3 vezes 5. Isso aqui me dá 60. O produto me dá 60. Então, para que eu possa reduzir isso aqui a uma fração onde o meu denominador seja igual a 60, eu tenho que dividir isso aqui, ou seja, por 60, né? Por quê? 60 por 15 vai dar 4. Esse 4 que eu encontrei, eu vou multiplicar por 8. Eu tenho 8 vezes 4. Isso aqui é igual, se a pessoa fica um pouco confuso, né? O que eu fiz aqui? Eu peguei o 8 por 15, tá? E vou multiplicar, gente, por 4 e 4. Por quê? Porque o mínimo múltiplo comum é 60. Então, para que eu chegue a 60 aqui embaixo, eu tenho que fazer 15 vezes 4. Como eu tenho que ter no numerador o mesmo número para não alterar a minha fração, eu multiplico em cima por 4 também. Por isso que a gente está acostumado a ver, né? A gente faz aqui essa barrinha aqui, por 60, tá? Vai dar 4. E pega o numerador, multiplica por 4, que é o que está aqui. A mesma coisa com o 12. O 12, eu tenho aqui, a minha fração é 6 sobre 12, tá? E a minha fração que eu quero, o mínimo múltiplo comum, é 60. 60 por 12, quanto que dá? Dá 5. Então, eu tenho que multiplicar em cima também por 5, tá? Porque eu já tive que multiplicar embaixo por 5 para dar 60. Então, fico com 60, que é o mínimo múltiplo comum. Em cima aqui eu vou ter 8 menos 4. 4 porque é o quociente da divisão de 60 por 15. Menos, não posso esquecer o sinal de menos, 6 vezes 5. Tá? Sendo bem devagarinho, tá? Para quem tiver com dificuldade. Aqui eu vou encontrar 32 menos 30. Menos 30 sobre 60, que vai dar 2 sobre 60. Eu posso aqui dividir ambos por 2 e vou encontrar 1/30. Tá? Vamos então só aqui recordar, porque é um conceito que a gente vai empregar muito daqui em diante, o conceito de frações equivalentes. Normalmente a gente, quando tem uma fração, a gente a escreve da maneira mais reduzida possível. Mas o que é isso? Por exemplo, 12 por 15 não está errado, mas eu posso reduzir ainda mais a fração. Por quê? Porque eu posso dividir em cima e embaixo por 3. Se eu dividir 12 por 3, tá? Eu vou encontrar 4. Se eu dividir 15 por 3, eu vou encontrar 5. Então, reparem que o 12 quinzeavos, ele é uma fração que vai me dar o mesmo resultado do que 4 por 5, que 4 quintos. Então, quando a gente tem frações onde o resultado é igual, tá? Elas são chamadas frações equivalentes. E a gente recorre a essas frações quando temos que fazer uma operação de comparação de frações, ou uma soma ou uma subtração de frações. Por isso que a gente usa muito nas operações aritméticas o conceito de MMC. Gente, agora por fim, vamos ver o produto de radicais. Como é que a gente pode fazer esse produto de radicais quando as raízes possuem o mesmo índice e quando não tem o mesmo índice? No primeiro caso é muito simples, tá? Quando as raízes possuem o mesmo índice, a gente vai repetir o radical, né, com o mesmo índice e vai fazer o produto dos radicandos. Então aqui nós temos, olha, a raiz quadrada vezes uma raiz quadrada. O índice é o mesmo, tá? Então a gente vai repetir essa raiz e vai fazer o produto, 2 vezes 5. Então temos raiz quadrada de 2 vezes 5 igual a raiz de 10. Bem simples, né? E agora, quando nós temos índices diferentes, como é que a gente faz isso aqui? A maneira mais fácil de a gente fazer uma operação quando os índices forem diferentes é a gente fazer a extração
desse número, né, através de uma reescrita dos radicais em forma de potência, como a gente já viu antes. Por exemplo, vamos fazer aqui um produto de um radical índice 2 com outro radical índice 3. Então, vamos fazer raiz quadrada de 2 vezes raiz cúbica de 2. Aqui eu tenho um índice 2 e aqui eu tenho um índice 3. Eu não posso só fazer aqui um produto, né? 2 com 3 e deixar como está. Só posso fazer quando for o mesmo índice, como a gente viu aqui em cima. Como é que eu faço então? Raiz quadrada de 2, a gente já viu que a gente pode representar como 2, é o nosso radicando, elevado, ele tem o expoente 1, tá? O expoente 2 aqui é 1, sobre 2, que é o índice da raiz. A mesma coisa a gente vai fazer com o outro radical aqui. A gente tem uma raiz cúbica, de 2. Vamos então escrever como 2 elevado a 1. 1 é o expoente do radicando, sobre 3, que é o índice da raiz. Ficamos então com 2 elevado a 1 meio, vezes 2 elevado a 1 terço. Ora, isso aqui a gente já viu, né? A gente tem um produto de potências de mesma base. A gente vai repetir a base e vai somar os expoentes. Agora só, 1 meio com 1 terço. Vamos colocar aqui, tem 1 meio mais 1 terço. Eu não posso só somar como está aqui direto, né, porque os meus denominadores são diferentes. Eu tenho que achar o que aqui? O meu MMC. Como eles são primos entre si, o MMC entre 2 e 3 é o produto, é igual a 6. Então, MMC entre 2 e 3 é igual a 6. Então, eu posso escrever 1 meio igual, eu posso multiplicar em cima e embaixo por 3, vai ser igual a 3 sextos, tá? E aqui, 1 terço, vou multiplicar em cima e embaixo por 2. Para ter o quanto? Para ter 2 sextos. Então, tem uma fração aqui equivalente, 3 sextos, 2 sextos aqui, que é o que tem aqui. 3 mais 2, tá? É igual eu pegar a fração aqui, 3 sextos, somar com 2 sextos. 3 mais 2 sextos. Aqui a gente fez direto, né? Aqui vocês enxergarem como a gente fez. Então, eu tenho 2 elevado a 3 mais 2 sobre 6. Dá 2 elevado a 5 sobre 6. Então, agora a gente vai voltar para a forma de raiz. O 5 é o expoente da minha base, que agora vai virar o meu radicando, vai ficar dentro de uma raiz. E o 6 é o índice da raiz. Então, eu fico com raiz sexta de 2 à quinta. Bem, pessoal, chegamos ao final da nossa primeira aula. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo, da didática. Na semana que vem, a gente vai colocar a segunda parte dessa aula, juntamente com uma folha de exercícios. É fundamental que você, no seu aprendizado, você resolva exercícios. Não vai adiantar muita coisa ficar só assistindo a aula. A aula vai ajudar, claro, vai te dar todo o embasamento teórico. Mas a matemática você tem que fazer muito exercício para você fixar bem aquele ponto, aquela matéria. E como eu já falei até nas questões resolvidas que a gente tem na playlist do canal, tem alguma dúvida, alguma sugestão, comentário, por favor, bote aqui embaixo na parte de comentários do vídeo. Peço também, se você tenha gostado do trabalho que a gente está apresentando, que você então dê um like lá, um joinha aqui embaixo no vídeo e também compartilhe, converse com algum amigo seu que esteja precisando desse conteúdo, tá bom? Então é isso aí, por hoje é só e até a nossa próxima aula. Grande abraço.